Opa, começou por aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Todo mundo chegando por aí. Pessoal, sejam bem-vindos aí. A gente está dando início aí ao nosso encontro hoje, né? A gente está dando início a esse o primeiro encontro que a gente faz nesse formato, né? A ideia de hoje é, como vocês podem ver aí, a gente promover essa imersão online, né? Tentando aí descomplicar a economia, principalmente buscando a ideia de transformar dados em ações tangíveis. Essa é a ideia central do que nós pretendemos fazer aqui hoje, nesse encontro, né? E, para isso, né, eu trouxe juntamente, além de mim, né, eu sou Osmar Santos, hoje eu sou o superintendente-geral da Lápis Consultoria. Eu trouxe também para essa nossa imersão online nossos dois amigos aqui, também da Lafes, nosso economista-chefe, o senhor Felipe Souza, está conosco aqui, e juntamente com ele tem o nosso coordenador técnico da nossa área de análises setoriais, o Marcel Carneiro, né? Então, nós três aqui vamos estar com vocês aí nesse tempinho. Então, a ideia hoje, como eu já disse, é tentar descomplicar um pouco a economia, né? Então, bem-vindos oficial, né? Vamos colocar dessa forma. É, Nesse tempinho aqui, enquanto a gente está esperando o pessoal entrar, né? O pessoal está chegando aí ainda, né? Então, ao longo do tempo vão entrando, mas dá um minutinho aqui para a gente, né, o pessoal poder se acomodar bem, que a gente possa aí ter esse momento aí de conhecimento, né? A ideia básica, pessoal, hoje é como melhorar a tomada de decisão, né, e a assertividade, né, usando dados confiáveis. Eu acho que isso é o ponto central. Nos dias de hoje, a gente sabe, né, a profusão de dados que a gente tem à disposição, né, as inteligências artificiais enfim, né, as fake news e tudo mais. Então, dados confiáveis, né, para que você possa, a partir disso, transformá-los em análises, são um dado essencial. Então, nossa ideia hoje aqui é tentar apontar algumas boas fontes que vocês podem utilizar, trabalhar um pouquinho a ideia da análise, como que essa análise ela pode ser estruturada e ela pode assessorar vocês aí justamente para a gente ter uma boa tomada de decisão. Então, a nossa ideia hoje aqui é um pouquinho discutir um pouco sobre essas situações, né, desse mundo que nós vivemos hoje tão dinâmico, né? Uh, Falando um pouquinho, né, para quem que é esse evento é para qualquer um, pessoal. Todos que tiverem interesse no assunto são bem-vindos, naturalmente, né? Mas, obviamente, que a gente está ali, né? A gente sabe que pessoas que estão, pessoas físicas mesmo, né? Um pequeno investidor que está começando a olhar em bolsa de valores, está buscando alternativas de investimento. Então, poxa, esse conteúdo de hoje com certeza vai ser bem legal para dar ali os primeiros passos aí em como transformar dados em ações tangíveis, né? O pequeno empresário, poxa vida, aquela pessoa que já tem o seu negócio, ou que está querendo começar um negócio, e que às vezes vai dar um primeiro passo, né? É muito legal começar com o pé direito, né? E para começar com o pé direito, cara, nada melhor do que a gente começar com dados estruturados, dados objetivos. Então, eu acho que esse é um pouco o nosso público, ou mesmo aquelas pessoas que já estão trabalhando dentro de empresas, pequenas, médias, grandes empresas, e que, poxa vida, às vezes não tem tempo para fazer todo o percurso de transformar dados em análise, precisam ali, às vezes, de uma decisão rápida, né? Então, como fazer isso? Então, a nossa ideia aqui é tentar encurtar ali um pouco esse caminho, né? Como fazer isso de uma forma mais ágil, enfim. Então, o público hoje é bem diverso. Então, todo mundo chegando aí, a gente já está dando início, então, vamos, né, começar aqui o nosso bate-papo. Todo mundo já está acomodado, todo mundo sentado, bem preparado. Então, né, vamos lá, pessoal. Né? Qual que é nossa ideia, nosso objetivo hoje? Bom, antes de falar propriamente dito do nosso objetivo, eu acho que vale trazer um pouco o que nos inspirou, né? De onde que veio essa ideia, o que a gente percebe olhando no mercado. A gente está o tempo todo conversando com grandes empresas, a gente está conversando ali com os empresários, a gente está conversando ali com os investidores. E o que a gente percebe, pessoal? A gente percebe que há uma dificuldade dentro das instituições, sejam elas pequenas, médias ou grandes, né, em
criar uma rotina que permita tomar decisão com as melhores informações disponíveis. Então, você, às vezes, tem dados para tomadas de decisões pontuais, mas, puxa vida, esse dado não foi checado, não foi validado, né? Ou então você tem uma análise, mas você não sabe o que ela foi baseada. Então, a gente percebe que essa falta de rotina em estruturar dados e transformá-los em análise é algo que faz parte ali de muitas e muitas instituições, pessoal. Então, a gente sabe que muitas fontes de dados, elas não são seguras, né? E qual a melhor forma de utilizar as fontes seguras, de transformá-las em dados que possam trabalhar ao nosso favor? Né? Como que a gente faz isso? A gente percebe essas dúvidas, essas dificuldades, né, dentro das instituições. Então, o nosso desejo é melhorar a tomada de decisão e a assertividade usando fontes de dados confiáveis. Essa é o nosso desejo, né? E o nosso objetivo hoje, pessoal, é justamente o quê? Desse nosso encontro, é tentar ajudar vocês a transformar dados em tomada de decisão. Criar processos, como que eu identifico fontes, como que eu transformo, eu valido essas fontes, como que eu transformo esses dados em uma tomada de decisão por meio de uma análise, né? Então, tudo isso, sem a menor sombra de dúvida, baseado em dados de alta confiança. Então, resumindo aqui, pessoal, é tentar ajudar vocês a trilhar o caminho de identificação de dados, transformação desses dados em análise e permitir que essa análise ajude vocês numa tomada de decisão ágil, né? Então, esse é o nosso objetivo aqui hoje. E aí, vem a pergunta, né? Puxa vida, né? O pessoal que talvez não nos conheça da LAFES, quem que são vocês? O que que a gente, né? Poxa, da onde que vem toda essa autoridade de vocês para falar um pouco a respeito desse tema? E aí é que eu acho que vale a pena a gente falar rapidamente aqui, pessoal, sobre a LAFES. Bom, nós somos uma empresa aí que já tem mais de 30 anos de mercado, começamos lá em 1992, já, enfim, era pré-internet, né, pessoal? Trabalhando com dados. A gente já desde no nosso nascedouro, lá em 1992, a gente nasce avaliando dados de empresas, né, dados de balanço, transformando isso em análise, principalmente das empresas que atuavam na Bolsa. Então, é daí de onde nós viemos, né? Hoje, a gente é uma das principais consultorias setoriais do Brasil, para dizer, né, talvez nós sejamos a empresa que mais acompanha setores, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, a gente acompanha hoje 58 setores da economia, que dá aproximadamente 98% do PIB, aí, basicamente. Putz, a gente tem um nível de satisfação muito legal, como vocês podem ver, as nossas pesquisas de satisfação apontam um NPS de 94, sendo que a média geral das consultorias é em torno de 62, então, poxa, os nossos clientes, eles são muito satisfeitos conosco, e aqui a gente pode dizer, né, mostrar o que dizem sobre nós. Então, aqui, alguns clientes falando um pouquinho sobre nós. Eu nem vou ler isso aqui, vou deixar que vocês deem uma olhada, né, porque senão a gente está fazendo autoelogio, mas, poxa vida, vocês podem ver que são clientes muito gabaritados, a gente está falando de uma Ernst Young, uma Globo, uma KPMG, uma NSK, todas empresas, né, de bastante reconhecimento aí em termos de mercado, né, que são nossos clientes e que falam aí bem de nós, né? Aqui, pessoal, falando um pouquinho mais sobre os nossos clientes ali, como vocês podem ver, a gente tem uma carteira hoje de bastante clientes de bastante renome, eu diria, né? Clientes ali que falam por si só. A gente não precisa ficar falando de nós mesmos. Os nossos clientes, como a gente comentei anteriormente, falam um pouco por nós. E aqui a gente pode dizer que, por si só, esses clientes também dizem bastante a respeito do que a gente faz já. Aqui, a gente começa a falar um pouquinho aí dos problemas e oportunidades que a gente identifica, né? Então, uma coisa que a gente pode dizer que é um problema muito severo, né, que a gente percebe, é que muitas empresas, elas continuam acreditando que dados aleatórios, pesquisa na internet, né, ou, mais atualmente, né, a busca apenas das inteligências artificiais, o chat GPT da vida, o Gemini da vida, elas são suficientes para que você possa tomar decisões bem embasadas, né? E a gente pode falar com bastante tranquilidade, pessoal, que isso é um risco muito, muito grande, né? Tomar importantes decisões de negócios
com pesquisas rápidas na internet, com o uso apenas de inteligências artificiais. Poxa vida, acho que é importante até ressaltar, né, pessoal, para quem talvez não esteja muito familiarizado, o chat GPT, ele não está nem conectado ainda à internet, ele tem dados ali atualizados apenas até meados de 2022, né? O Gemini né, da Google, do Google, né, ele tem problemas ainda muito importantes a serem resolvidos. A gente sabe que eles podem evoluir, provavelmente isso vai acontecer, enfim, mas a gente percebe que ainda há muito a ser desenvolvido antes de uma confiança geral nessas ferramentas importantes. A gente acha que o fator humano ainda é essencial para ajudar justamente na curadoria, estruturação, análise, e que permita uma tomada de decisão com confiança plena, né? Então, a gente sabe que muitas empresas, elas lutam também para acessar dados atualizados, que são cruciais para a tomada de decisão bem informada, né? Essa falta de dados confiáveis, ela pode levar a estratégias ruins, pessoal, né? E a gente tem visto muitas empresas perderem oportunidades de negócio, né? Ou até mesmo enfrentando dificuldades do ponto de vista de caixa, do ponto de vista de margem de lucro, justamente porque tomou decisões baseado principalmente em percepções. Ah, poxa vida, o bom e velho fio do bigode. Ah, eu acho que o vento está soprando para cá ou está soprando para lá, né? E vai lá e toma a sua decisão, ou mesmo, e até pior nesses casos, além pior do que a percepção, eu diria que a pessoa tomou uma decisão baseada em dados ruins, né? Então, são problemas que a gente vem observando e que a gente quer tentar ajudar vocês a minimizar, porque isso pode acabar com o negócio. Quem está começando com um negócio, putz, isso pode ser assim, um fator justamente que faz com que ele não tenha a longevidade que ele poderia ter, ou até mesmo empresas já consolidadas, tomando decisões de negócio ruim, né? Elas podem ser de negócios longevos aí, acabando justamente por conta dessas situações, né? E aí, eu acho que é legal a gente pensar em como que a análise setorial ela pode ajudar a minimizar esses problemas e potencializar as oportunidades, né? Então, a gente sabe que essa grande quantidade de informações disponíveis, ela não é necessariamente um fator negativo. O ponto central aqui é pensar como estruturar processos que permitam fazer uma boa seleção, né? E aí, isso, a análise setorial é extremamente rica, a gente vai falar um pouco sobre essa metodologia, né, que é uma metodologia que nós aqui na LAF já utilizamos há muito tempo, né, de organizar, estruturar, selecionar, transformar isso em tomadas de decisão, né? Então, com isso, a gente tem confiança de que as tomadas de decisões baseadas nesse tipo de análise, elas vão ser muito mais seguras e você vai ter uma possibilidade de sucesso muito maior, né? E como que a gente, de onde que a gente tira isso, né, pessoal? Eu digo, essa estruturação, esse expertise, né? Como eu disse anteriormente, a gente tem mais de 30 anos de mercado. Além disso, eu posso dizer para vocês que a nossa equipe dentro da Lafis, que vem desenvolvendo essas metodologias, ela é extremamente capacitada. A gente está falando de doutores em economia, especialistas setoriais, trabalham diariamente nesse processo de transformar dados em análises de valor, né? Então, eu acho que o problema é a quantidade de dados que a gente tem que não são necessariamente confiáveis. É como que eu transformo isso em uma oportunidade? Criando processos que permitam justamente fazer essa seleção e transformar essa análise em algo confiável, né? E é dentro dessa ideia de ensinar vocês um pouco a transformar dados, né, em ações tangíveis que a ideia desse nosso encontro nasceu, tá? Então, o tema Descomplicando a Economia, transformando dados em ações tangíveis, é a essência desse nosso bate-papo. E como que a gente faz isso, pessoal? A gente começa entrando no conteúdo aqui da nosso bate-papo, propriamente dito, né? Basicamente na ideia de, como a gente falou, transformando dados em análise. Bom, e como que a gente faz isso, efetivamente? Eu acho que a gente divide isso nesses dois quadrantes, tá, pessoal? Então, à esquerda, a gente está falando de dados, fontes de dados e informações.
À direita, a gente fala de processo. Então, vamos começar falando aqui desse primeiro bloco à esquerda, no qual a gente está falando justamente dos dados e informações. Bom, para que a gente possa pensar fontes de dados confiáveis, fidedignas, nas quais a gente não tem que se preocupar muito de onde vêm ou se elas são de fato confiáveis, a gente começa falando, pessoal, de monitoramento de associações setoriais. Então, no Brasil, tem diversas, na LAFES, a gente monitora em torno de 115 a 120, mas há até mais, um número maior do que esse, né? Mas as fontes, as associações setoriais, elas são uma fonte extremamente rica e de um alto nível de confiança. Então, e elas trabalham com dados primários, tá, pessoal? Isso é muito legal. Os dados que vêm, geralmente, das associações setoriais são dados primários, tá? Então, guarda isso aí na caixinha. Associações setoriais. Outras instituições que nós temos aqui são justamente as agências governamentais que elas trabalham com dados econômicos, né, principalmente pensando nesse aspecto de negócio, né? Então, não só de econômicos, mas a gente pode pôr sociodemográficos, a gente pode colocar relativos ao agronegócio. Então, a gente tem ali uma série de agências governamentais, a gente vai dar alguns nomes em seguida, mas aqui a gente está falando basicamente IBGE, IPEA, Banco Central e por aí vai, que esses caras aqui, a gente sabe que, as fontes, os dados disponibilizados por eles também são de um alto nível de confiança, então, importante ter isso ali na caixinha. Outra fonte que é muito legal e que está ligado diretamente ao governo, mas de uma forma mais independente, são as agências regulatórias. Quem são essas agências regulatórias, pessoal? A gente está falando daquelas que regulam os serviços concedidos pelo poder público. Vamos pegar o exemplo da ANEEL, que cuida da parte de energia elétrica. A gente tem a ANA, que cuida da parte de água. A gente tem o próprio CAD, em alguma medida, que é uma agência governamental com... Todas essas agências, elas disponibilizam dados, pessoal, e elas são muito, muito legais aí para vocês terem uma visão, às vezes, de segmentos que são concedidos pelo poder público. Então, guarda mais essa caixinha. E, por fim, pessoal, até então a gente falou aqui de fontes de dados, né, principalmente, embora elas também tenham algum nível de análise. Mas quando a gente quer dar um aspecto qualitativo nesses dados, é legal a gente falar dos veículos de informação de negócio. Pessoal, aqui não tem como fazer fugir muito, porque a gente está falando, se a gente está falando de dados confiáveis, validados, checados, né, que a gente não está falando de rumor de mercado, a gente tem que ir para os principais veículos de informação de negócio. Aqui a gente está falando de quem, pessoal? A gente está falando das revistas especializadas. A gente pode pegar revistas de associações setoriais, ou então revistas específicas de nichos de atuação de grandes veículos ou de editoras confiáveis. A gente está falando aqui das principais revistas também, de negócio, uma Você S.A., uma Exame, né? Ou até mesmo dos próprios jornais. O valor econômico, não tem como falar de negócios e não falar do valor econômico, ou então os principais jornais mesmo, poxa vida, um Globo, um Estado de São Paulo, uma Folha de São Paulo, são todos veículos ali de bastante confiança do ponto de vista de análise de dados, de informações. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Aqui do outro lado, a gente tem, né, na parte de processos, a gente está falando de um aspecto que é muito importante é que, para trabalhar com esses dados, é necessário algum nível de experiência em análise de dados, algum nível de experiência, né, de vivência com isso. Se você não tem isso, você pode buscar, pessoal. Seja ela por meio de um webinar, seja ela por meio de alguns cursos rápidos que vocês podem fazer, né? Ou então, caso você tenha pressa, você pode trazer pessoas com essa vivência para dentro do seu projeto, né? Então, esse é um primeiro passo, ter alguma vivência com esse tipo de análise de dados. Segundo ponto, pessoal, é criar um processo de monitoramento recorrente das fontes que elas foram escolhidas. E até para que você possa ir buscando novas fontes e validando. Isso é um processo, pessoal. Não adianta pensar que eu vou olhar um dia e já está resolvido. Não. Você tem que criar uma rotina de ir monitorando, ir guardando, selecionando, para que você tenha essas informações à sua disposição no momento necessário, tá? Outro aspecto aqui que também pode ajudar vocês a ganhar essa experiência e começar esse processo de transformação dos dados é participar de eventos voltados para o seu segmento de interesse.
Então, putz, feiras, eventos, webinars, né? Tudo isso são momentos muito ricos nos quais você pode encurtar muito o caminho da sua análise. Você já pode pegar especialistas que estão falando de certos temas, você pode pegar ali conteúdos prontos, que, puxa vida, são uma mão na roda, né? E sem contar que, né, você pode fazer um networking legal, conhecer pessoas ali que podem ser muito importantes em projetos que você tem em mente no segundo momento ali. Então, putz, participar de eventos é uma mão na roda. E por fim, mas também não menos importante, pessoal, é tentar encontrar tecnologias que facilitem esse processo. Então, aqui a gente está falando, gente, de tecnologias que permitam que esse processo seja vivo, que ele seja recorrente. Então, a gente está falando, putz, um bom uso do Excel para estruturar esses dados, ou do Access, né? Quem tiver aí SQL, quem tiver conhecimento em tecnologia mais aprofundado, putz, pode pensar em estruturação do banco de dados em formato SQL, né? Ou, né, você pode pensar também em ferramentas para organizar informações qualitativas. Por exemplo, o OneNote, né, do pacote Office, você pode ter um Evernote, que também são ferramentas que ajudam você a organizar informações qualitativas. Então, aqui, pessoal, a gente trouxe ali o que a gente pode chamar um pouco do ferramental, né? Mas, e na prática? Como que a gente transforma toda essa ideia de ferramental em ações práticas? Para isso, pessoal, eu trouxe, né, nossos amigos aqui, Felipe e Marcel. Vou chamar o Marcel para que ajude a gente um pouquinho a olhar na prática como que a gente trabalha com as principais fontes e como que a gente pode acessá-las, tá certo? Então, Marcel, é com você, né? Como que a gente pode trabalhar com essas principais fontes e como que a gente pode usá-las na prática? Se você puder trazer aí um pouquinho da sua experiência, nosso coordenador técnico, dos responsáveis pela área de análise aqui dentro da Labs, pessoal. Tá ótimo. Boa noite, pessoal. Então, né, como o Osmar já mencionou anteriormente, a gente trabalha com dezenas, centenas de fontes, né? Aqui, eu trouxe algumas fontes que eu julgo bastante importante no dia a dia do nosso trabalho, que eles compreendem tanto o ambiente macroeconômico quanto o ambiente setorial, né? Para dar exemplo de duas fontes relevantes que abordam tanto a questão macroeconômica quanto setorial, vou citar primeiro o IBGE. O IBGE, você pode acessar ele diretamente, né, na ferramenta de busca, pesquisando IBGE, ou pesquisando o Banco Sidra. Basicamente, a diferença é um pouco técnica. No Sidra, você vai achar informações mais técnicas e detalhadas, mas não necessariamente análise. O IBGE já é para quem quer um menor nível de profundidade, mas tem alguma análise, né? O IBGE, gente, ele que divulga e que elabora o principal índice de preço que a gente acompanha na economia brasileira, por exemplo, que é o IPCA, que recorrentemente está na mídia. Geralmente, quando alguém na mídia fala de preço, está falando desse índice, do IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo. Ele também faz, o IBGE, a pesquisa mensal de serviços e de indústria, tanto geral, a indústria como um todo e o serviço como um todo, como diversas categorias dentro dele, e já embarca alguns setores. Por isso que eu digo que é uma fonte que vai desde o macro até alguns setores. O Banco Central, por sua vez, também é uma fonte muito relevante de informação, tem diversas análises. Então, além de uma atuação muito relevante do Banco Central na economia, ele também é uma fonte importantíssima de dados. Aqui eu vou citar alguns indicadores que ele disponibiliza para o público, que são indicadores monetários, por exemplo, a meta de inflação, né? A gente tem um histórico de qual que é essa meta perseguida por ele ao longo das últimas décadas, e a gente tem uma série da taxa Selic, por exemplo, para ver como que se comportou essa taxa, né? Que também é tão mencionada nos jornais. Geralmente, quando alguém fala de taxa de juros no Brasil, está falando da taxa Selic divulgada pelo Banco Central. Ele também disponibiliza diversos indicadores de crédito, inclusive por setor, que é algo que a gente trabalha muito, dado o nosso foco setorial. Ele também disponibiliza indicadores regionais, que é para a gente parametrizar um pouco como que está o avanço de cada economia. Porque geralmente a gente trabalha muito o Brasil como um todo, mas às vezes uma análise ela requer algo regional, algo estadual, e lá no Banco Central também tem, assim como no IBGE. Então, além dessas fontes macroeconômicas, a gente também trabalha com fontes setoriais. E aqui, gente, como o Osmar já mencionou algumas associações, tem diversas. Eu trouxe para ilustrar aqui a Anfávia,
que é a principal associação que trabalha com a parte de veículos. Eles mensuram, por exemplo, o número de veículos produzidos, inclusive por marca. Eles também mensuram o número de veículos emplacados por região. Então, além da Anfávia, a gente tem o Instituto do Aço Brasil, por exemplo, que é especializado em pesquisa de dados do setor de aço, né, siderúrgico. A gente tem a ONS, a ANEEL, a EPE, que são agências governamentais que trazem a parte de energia elétrica, que é um setor que é coberto por diversas associações, tem muito dado, é muito interessante acessar essas informações. A gente tem a CEBIC também, que é uma associação de construção civil, né? A Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Então, é uma série de associações que elas complementam essas informações, tanto do Banco Central quanto do IBGE. Elas vão mais no detalhe, mais no produto, até às vezes, porque elas são justamente uma associação de empresas que pertencem àquele setor. Eles conseguem acessar informações que, muitas vezes, o IBGE, o Banco Central, não conseguem, diretamente do player daquele setor. Então, pessoal, então é isso. A gente tem um grande desafio, que é mapear essas fontes, dada a enorme variedade, como que a gente vai transformar essa quantidade de informações em dados. E para isso, eu chamo agora o Felipe, para falar um pouquinho de como fazer esse processo, de transformar essa série de informações em dados tangíveis. E é legal falar só rapidamente, já passando para o Felipe, o nosso querido Felipe aqui, vai trazer um pouquinho da parte analítica, né? Marcel, só não faz análise de dados quem de fato não quer, né? Porque, como você bem mencionou, a quantidade de associações ou de fontes de dados primários aí extremamente relevantes, ela é diversa, né? A gente está falando aí de que eu falei aqui até lá no início, que a gente falou de associações setoriais que a Lápis acompanha, a gente está falando em torno de 115 e 120. Então, muito provavelmente, pessoal, vocês vão encontrar alguma que se encaixe melhor na sua necessidade. Basta você dar uma fuçadinha. Lá no Google, pessoal, coloca a associação, né? A associação mais o nome do item que você quer saber, às vezes de um produto ou de uma categoria de produtos, geralmente vai aparecer alguma aqui. Tem muitas associações que são até de nicho. Então, vale a pena dar uma pesquisada lá, vai lá no navegador, que você cai numa página de uma associação, né? Vocês podem entrar em contato com o pessoal, dar uma ligadinha, às vezes, para ver o que eles têm de dados. Então, só não faz análise quem não quer, tá? Porque dados há muito, né? E quando você trata de associações, é legal porque geralmente o nível de confiabilidade é muito bom, né? Então, o Felipe agora vai fazer a parte dele, a fala dele, como a gente está nessa parte aqui de tratar do assunto um pouco mais na prática, né? A gente continua falando sobre esse aspecto mais prático, né? Só que agora a gente vai um pouco mais nesse foco de como estruturar as informações. O Felipe, que é o nosso economista-chefe, vai ajudar vocês uma vez que o Marcel trouxe os dados, né, de onde trazer esses dados, quais são as fontes, o Felipe agora ele tem essa preocupação de tentar ajudar vocês a como trabalhar com esses dados, né? Então, Felipe, meu bom amigo, fique à vontade e vamos lá. Obrigado, Osmar. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem aí, aproveitando bastante. Tá, legal, né? Agora a gente já sabe que tem que monitorar as associações, né? Agências reguladoras, a gente tem que ter um processo aqui estruturado de prospecção, curadoria de dados. Tá bom, mas e aí, né? Será que só se eu tiver um pouco de dado ali, escolher qual é o principal, quais são os principais, eu já consigo ter uma análise já do mercado? Bom, vamos ver isso, né? Eu acredito que talvez não. Eu trouxe aqui uma situação. Por favor, Osmar. Imagina você sendo ali um diretor da sua empresa que está tentando entrar num novo negócio aí, especificamente de combustível automotivo, e eu sou um analista que venho com um dado para você e falo assim, olha só o faturamento desse setor. Olhando ele, né, o que você diria aí? A gente entra ou não? Está sendo um bom ou não negócio? Né? A gente olha, está crescendo, ó, olha aí. A gente olha ali, né, o número aqui, então a gente tem praticamente dois patamares ali, né? A gente tem um mercado e depois ali um mercado ali 70%, 80% maior em poucos anos. Aí você fala, nossa, é um mercado muito promissor, a gente está crescendo muito, olha o faturamento do setor.
Mas será que a realidade é essa? Será que só olhar isso faz sentido? Né? A história por trás disso por trás desse aumento do faturamento, ou seja, da receita de vendas dos combustíveis, vem um prévio aumento de custo. Né? A gente sabe, a gente, né, vivenciou aqui na pandemia, que naquele momento o preço do petróleo disparou por várias questões. O preço do petróleo disparou, isso afetou ali os seus combustíveis derivados, né? Estão falando ali de gasolina, diesel, até o etanol, e isso fez com que esse aumento de custos forçou as distribuidoras e a própria refinaria a subir o preço. Só que o problema disso é que a subida de preço não foi suficiente, inclusive, para cobrir os custos. Ou seja, você teve uma queda na margem operacional que é exatamente naquele círculo vermelho. Esse é só um exemplo simples de que talvez você, né, não ter uma estratégia e não entender o mercado como um todo, isso pode te levar a tomar decisões erradas. Tá bom, mas você me pergunta, você me trouxe aqui, mas o que eu tenho que olhar? Qual que é a estrutura aqui que eu tenho que fazer, né? Então, aqui, um pouquinho do que a gente faz aqui no dia a dia, né? São algumas dicas que a gente tem para você. Osmar, pode passar o slide? A gente não tem que só ter uma base de dados, mas tem que criar um racional, né? E esse racional, no caso setorial, ele deve conter alguns elementos. Obviamente que cada setor ali vai ter mais coisas que fazem mais sentido, menos sentido, mas ali no geral, uma boa análise, um bom racional, uma boa estrutura, né, um relatório, né, ali um informativo que você vai dar para sua diretoria ou para sua análise de inteligência de mercado, ou análise ou a sua área comercial, né, a sua análise de vendas. O que tem que ter, né? Tem que ter aspectos da oferta. E aí, nessa primeira parte, inclusive, a gente está falando um pouco mais de coisas estruturais, né? Como que se organiza essa oferta? O ambiente concorrencial, esse setor que você está adentrando, ou que você já está nesse setor e quer saber um pouco mais, ele tem um ambiente concorrencial ou ele é só um monopólio? É uma empresa só que domina? São poucas empresas? Como elas interagem entre si? É um ambiente mais hostil? Né, que a gente fala, por exemplo, um setor aéreo é um ambiente de poucas empresas, né, se eu te dissesse que, entra aqui nesse ambiente aqui que só tem 3 empresas, você vai ser a 4ª empresa. Essa é uma informação que por si só poderia falar, bom, isso aqui é quase um monopólio, vou entrar e vou ter um mercado cativo. Não, mas eles são hostis entre si, né? Conhecer essa história é muito fundamental. A própria cadeia produtiva do setor e com os poros de geração de valor, né? Da onde eu ganho dinheiro aqui, né? Essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo ali que eu, como analista, sempre recebo. Eu falei, tá bom, da onde eu ganho dinheiro aqui, né? Então eu vou lá e mostro, você pode ganhar dinheiro aqui são os poros de geração de valor. Né, a matriz produtiva, a composição de preço, as margens operacionais que eu trouxe para vocês, são uns exemplos de aspectos da oferta. Tão importante quanto é saber a demanda, né? Como é que vai a demanda, né? Como é que está os níveis de venda, né? Como é que está, por exemplo, se for um setor que dependa do crédito, um setor que dependa, por exemplo, né, a gente fala de bens duráveis ali que tem um custo agregado maior, por exemplo, a condição de crédito, a condição de demanda, né? A condição nacional de como isso está sendo estruturado, a condição regional é extremamente relevante, assim como oferta, justamente para você construir aquelas 2 principais curvas clássicas da economia, demanda e oferta, e saber aonde você está operando, e aonde o setor está operando, né? Está operando num ponto ótimo, não? Né? Além disso, a gente precisa questões, por exemplo, do ambiente legal, e eu trouxe aqui só a tributação, mas é um ambiente muito mais complexo ali, que você tem que saber. Esse setor, ele tem um marco regulatório, ele é pouco regulado, está sendo mudado agora, a gente está num ambiente agora de reforma tributária, como que está sendo, né? Como que está sendo tratado isso aí? Vai prejudicar, vai melhorar, vai prejudicar em que segmento da produção? Isso são questões estruturais extremamente importantes que uma boa análise deve ter. Além disso, a gente passa também para as questões de performance. Performance conjuntural, o que está acontecendo hoje no setor. O setor está ganhando dinheiro agora, está bem, está mal, está acima, está abaixo da economia, está dinâmico, não está, né? Então, por isso que a gente tem as análises macroeconômicas e as análises setoriais, né? As análises dos indicadores setoriais.
E eu trouxe aqui, né, venda, preço, margem, produção, venda externa, importação, nível de importação, né, consumo aparente, são apenas algumas das variáveis que tem que ter nessa boa análise, né? E eu digo também que não só as análises qualitativas, né? Não só o banco de dados, mas você tem que ter também uma análise, quantitativa, né? Que é a base de dados, mas tem que ter uma análise qualitativa. Como é que está ali, como é que está o ambiente de negócios, alguma coisa nova, paradigmas tecnológicos, tudo isso entra nesse que a gente chama de SWOT, que compõe ameaça e oportunidade. Legal, tá, mas só saber, por exemplo, a conjuntura do ano de 2023, que acabou de acabar, e o ano 2024 é suficiente, né? A gente também olha questões de prospecção, as questões prospectivas do setor, né? Até porque quando você tem uma decisão de investimento, até o seu investimento maturar e ele gerar o seu payback, o mercado pode ter mudado. Então, eu preciso saber como é que vai ter isso aqui no futuro. E a nossa análise, uma análise recorrente do mercado, é saber ali os próximos 5 anos, é um ambiente adequado ali, né? Eu preciso saber, não só agora, mas como vai estar o mercado daqui 5 anos. Será que a demanda que está boa agora, que me fez investir, ela vai continuar assim? Né? Ou será que vão ter outras empresas que vão entrar? Como que vai estar a questão de preço, a questão de margem, né? A questão de demanda desses mercados? E as próprias tendências. Será que o que me levou a investir agora vai estar maturado no futuro? Sabe? Eu tô, em que, por exemplo, um paradigma tecnológico novo, em que ponto eu vou estar quando eu começar a operar? Ou quando eu começar a ser um player do setor? Né? Então, tudo isso são elementos ali, elos de uma cadeia que vão dar para você a oportunidade de entender qual é o mercado e de tomar a melhor decisão. Sem esses elos, a gente pode pensar que ela é uma rede, né? Ela é uma cota de malha, né? Sem essa trama bem tramada, né? Sem essa trama bem feita ali, você pode ter buracos ali na sua análise que pode te levar, por exemplo, a uma decisão errada porque você estava no escuro, por exemplo. Tá, mas legal, né? Tudo isso a gente está falando aqui, tá, mas e na prática mesmo, né? O que acontece aí? O que eu posso fazer com tudo que vocês estão falando para mim? Eu trouxe 2 exemplos ali de coisas que a gente vivenciou agora no passado recente, que foi bastante interessante, né? A primeira é um caso de go-to-market, né? É uma empresa de autopeças, né? E ela tinha necessidade de mensurar tanto o tamanho do mercado dela, eles já sabiam até nacional, mas eles queriam saber uma coisa mais geográfica ali, mais específica, e aí a necessidade deles, eles chegaram para nós e falaram assim, ó, se eu tiver estado, já está ótimo. Só que a gente foi além. Conversando com a equipe deles, a gente trouxe para eles um dado que eles não conheciam, que era o dado da estrutura automotiva ali, né, do contingente automotivo e por tipo de carro ali, por município. E aí a gente viu que eles tinham ali na gaveta deles guardado um trabalho muito interessante que eles tinham feito de coeficiente de reposição dessas autopeças que eles vendiam. Né? Eles tinham esse coeficiente quase que regionalizado, mas eles não usavam. Estava ali guardado, um trabalho excelente, um trabalho genial, excelente estava lá. Então a gente casou essas informações e a gente trouxe um mercado potencial lá para eles, né, das autopeças que eles vendiam por município. Foi um trabalho maravilhoso, eles tinham ali um mapa ali perfeito de atuação deles. Ali eles tinham exatamente um plano de ação, aonde investir, aonde que eu vou focar a minha equipe comercial, onde que eu vou dar meu enforcement. Esse é um exemplo maravilhoso da união entre dados setoriais, expertise setorial e os dados reais ali, né, que é quase de chão de fábrica, com expertise ali, né, quase do dia a dia deles. A gente trouxe esse resultado que foi muito interessante, né? Aqui eu gosto de dizer que esse é um exemplo claro de transformar dados em ações tangíveis. Né? Você pegou um dado de frota, você pegou um dado de negócio do próprio cliente, que eram 2 coisas que estavam desconexas, com a análise, né, com o expertise setorial, a gente juntou essas 2 coisas e transformou isso em um plano de ação. Né? Ou seja, você tinha um plano de ação tanto para uma área comercial, para os caras fazerem um approach justamente nos municípios mais proeminentes, mais interessantes, como às vezes até mesmo do ponto de vista logístico, onde que eu vou direcionar, às vezes, o meu produto, onde que eu vou colocar, às vezes, um representante. Então, dado, né, um dado bruto,
com um dado de negócio, junta as duas coisas, né, com esse expertise, e a gente transforma em algo tangível, né? Muito, muito bacana. Eu adoro esse caso, assim, né? Eu sou suspeito, mas eu acho esse caso um caso muito, muito legal. E tem um outro, né, Felipe? Tem um segundo caso, pode passar para a gente. Também um outro caso semelhante ali, mas de maiores proporções ali. Era uma grande empresa de telecomunicação e eles tinham uma tese dentro do setor de inteligência de mercado deles. Bom, a gente está passando por um momento de concessão do setor aéreo e do setor de navegação. Pô, esses caras, né, com tanta obra, esses caras vão precisar de tecnologia de comunicação, de informação. Não é possível, né? Tanto o porto e o aeroporto ali que eles querem modernizar ou até criar novos, né? Isso aí deve ter alguma oportunidade de mercado ali. Só que eles são do setor de telecomunicação, eles não são do setor de navegação, de transporte. Eles não sabiam como que é estruturado esse setor, muito menos como que ia ser o processo de concessão. Então, eles vieram até nós, pediram ajuda, a gente deslocou o nosso analista de transporte no geral, ele fez uma imersão ali, né, com eles, e aí a gente fez o quê? Uma piramidação entre o expertise setorial, como que o setor vai estar, como que é estruturado, inclusive como é estruturado o processo de concessão, e como eles poderiam, ali na visão deles, o que eles poderiam oferecer. Então, o resultado ali, né, a gente fez um mapeamento geográfico, né, dessas concessões e técnico, que gerou ali, né, uma lista ali de lead qualificada ali, que deu uma oportunidade de contato, inclusive de fazer parcerias ou de integrar o grupo de concessão, né? Então, antes mesmo dos leilões sequer ser feito, né, ser anunciado ainda, porque os leilões, na verdade, eles são anunciados às vezes para um ano e meio, mas ali sequer ali ainda está formado o certame que a gente fala, né? Eles já tinham um plano de ação e eles sabiam quais empresas iam participar, como é que eles iam abordar elas e, porventura, até integrar, né, a concessão. Não, eu vou ser a parte que vai fazer a parte toda tecnológica dessa concessão e vai garantir, inclusive, o sucesso e vai dar substrato para o grupo vencer essa concessão, vencer esse processo. Então, olha só que interessante, né? Como ter essa noção setorial e a noção de onde eu quero chegar, né? E essa noção meio que, quase que do dia a dia, né? Tá bom, eu tenho todas as informações, mas eu quero chegar aqui, como é que eu faço ter todo esse trajeto? Olha o quão importante é para uma empresa que nessas concessões vai decidir, por exemplo, o rumo ali da empresa, né? Ou uma parte relevante da empresa para os próximos 25, 30 anos. Olha só como é importante você ter um projeto, você ter uma base racional de informações ali para criar um ambiente ali para você melhor decidir, né? Acho que fica bem claro, né, Osmar, como no nosso dia a dia ali a gente pode ajudar muita gente ali a ganhar bastante dinheiro, né? E é bacana, né? Porque são dois exemplos parecidos, mas com as suas distinções. Nesse caso, a gente não está falando necessariamente de dados, né? No anterior que a gente estava, eram dados, né? Eu tinha o dado de frota, eu tinha o dado de eficientes, beleza, transformei tudo. Aqui a gente está falando de informação, né? Havia uma informação, né, dessas concessões, que era algo que ia acontecer, que ia se intensificar, né? Só que aí eu precisava transformar essa informação em um plano de ação. Eu precisava, beleza, eu tenho uma tese de que isso vai gerar oportunidades, né? E aí, como que eu faço para tangibilizar essas oportunidades? Ou seja, transformar dados em ações tangíveis. Todo esse trabalho que o Felipe falou, né, de justamente mapear, identificar, saber quem são as empresas, estabelecer uma lista de empresas que estariam participando para promover uma aproximação desse nosso cliente com essas empresas, permitindo justamente uma ação comercial efetiva. Né? Então, a informação estava lá no mercado, todo mundo sabia dessas concessões, né? Mas só quem teve esse expertise, essa sacada de transformar essa informação em um plano de ação, é que pôde aproveitar isso de uma forma melhor. Né? E como vocês podem perceber, é possível fazer isso, pessoal. Não é, a gente não está aqui, a gente não está falando de engenharia de foguete, a gente não está falando de dado da NASA, não é isso, né? É mais uma questão de percepção, perspicácia, e um ponto importante que o Felipe trouxe é saber aonde eu quero chegar. Não adianta também eu ter a informação e eu não saber exatamente o que eu quero extrair dali, pensando. Então, você no seu dia a dia, no seu negócio, na sua empresa, onde você estiver atuando, né?
é fundamental você ter um objetivo, né, do que eu quero. Eu quero entrar em um determinado mercado, eu quero conhecer mais dos concorrentes, eu quero monitorar o crescimento do mercado para que eu possa saber qual que é o melhor momento. Então, ter objetivos claros é fundamental, para que a partir disso, todo esse processo, que tanto o Marcel quanto o Felipe eles trouxeram aí, a gente possa, de fato, transformar dados em ações tangíveis, mas eu preciso saber o que eu quero. Então, né, é completamente possível, pessoal. É algo que a gente sabe que é relativamente trabalhoso, você estruturar, organizar, mas é algo factível. Mas a gente tem que falar, não tem como não falar, que às vezes você pode estar numa situação em que você tem mais pressa, você precisa de essas informações ou esse processo, eu não vou ter tempo de estruturar tudo isso, mas eu preciso tomar uma decisão com fontes de dados confiáveis e tudo mais. E aí eu faço o quê? Bom, é nesse sentido que a LAFES já vem fazendo isso há muitos anos, pessoal. E eu acho que é aqui que a gente entra num aspecto que eu acho bem legal de compartilhar com vocês, que é o lançamento, pessoal, que nós estamos aproveitando esse evento, né, que nós estamos, esse nosso encontro hoje aqui para fazer, que é justamente o lançamento do nosso Hub LAFES. O que é a ideia do Hub LAFES, pessoal? A LAFES, como eu comentei um pouquinho antes, a gente já faz esse tipo de trabalho de acompanhamento há mais de 30 anos, tá? Então, vocês imaginem a quantidade de dados e de fontes de informação que nós já monitoramos, né? Daí a gente costuma brincar, né? E isso acabou se tornando até um certo símbolo aqui do nosso Hub LAFES, que a gente tem é como se fosse um iceberg, né? Que a gente tem uma grande quantidade de dados à nossa disposição, mas que a gente acaba disponibilizando para os nossos clientes apenas aquilo que é relevante, ou seja, a ponta do iceberg. E a ideia do Hub é justamente a gente conseguir o quê? Conectar, né, o valor à informação, ou seja, permitir que os nossos clientes tenham acesso a essas informações, né, que estão disponíveis dentro da nossa base como um todo, de acordo com a necessidade deles. Né? E aí, como que a gente faz isso? Como que é o processo para conectar os nossos clientes à informação? Basicamente, pessoal, o Hub ele é constituído ali de 3 camadas de serviço. Né? A gente tem um gerente dedicado, que ele vai justamente identificar as necessidades, né, dos nossos clientes, para que eles possam, para que ele possa direcionar essas necessidades, né, para a equipe adequada para tentar auxiliar esses nossos clientes. A segunda camada, extremamente importante, eu diria o coração, né, de todo esse processo, são os nossos especialistas setoriais, ou seja, permitir que os nossos clientes tenham acesso a esses especialistas, para que eles sejam ali consultores desses nossos clientes no momento ali de tomadas de decisão muito importante. Caras com um profundo conhecimento, com uma bagagem fenomenal, uma formação primorosa, perdão. Então, o acesso aos especialistas é um aspecto ali central dentro dessa nossa estratégia de conectar o nosso cliente à informação. E, por fim, né, dentro dessa nossa ideia do Hub, você ainda tem horas para a realização de projetos customizados. A ideia aqui, pessoal, é que vocês podem ter uma demanda muito específica, e essa demanda, às vezes, vai precisar justamente de um desenvolvimento particular, né, dentro do seu negócio. Então, dentro do Hub, você vai ter horas para a realização de projetos customizados, né, feitos pelos nossos especialistas ou associados que a gente traz para conectar justamente essa informação de uma forma ainda mais, como eu posso dizer, ainda com maior valor agregado. Tá? E veja bem, além dessa ideia do desenvolvimento de projetos, a gente ainda tem muito conteúdo já pronto entrega, né? Que é só você conectar, acessar e começar a usar esses conteúdos. Dentro desses conteúdos, pronto entrega, como a gente costuma dizer aqui na LAFES, pessoal, a gente tem hoje um acompanhamento de 58 setores da economia. Para esses 58 setores, que cobrem ali cerca de 98% do PIB, pessoal, é muita coisa, a gente tem uma capilaridade setorial bastante invejável, como vocês podem ver, todos esses setores que estão aí hoje são acompanhados de forma recorrente pela LAFES. A gente tem uma série de conteúdos, relatórios, produtos que podem ajudar vocês, né, de uma forma ali de bate-pronto, sem essa necessidade de desenvolver. Já está desenvolvido, é só chegar, conectar, acessar e transformar esses dados em ações tangíveis. Tá?
Dentro desses estudos e relatórios que nós temos à disposição, pessoal, a gente tem 3 grandes blocos. A gente tem os conteúdos que são setoriais, para cada um daqueles 58 setores que eu apresentei há pouco, pessoal, a gente tem ali esses 3 produtos, né, o relatório setorial, o panorama e o risco, né, todos eles com atualização trimestral, tá, o relatório sendo o grande destaque, né, que ele é um conteúdo ali com mais de 50 páginas, né, de conteúdo setorial específico, poxa, que ele é extremamente rico, vai ajudar muito, né, e já todo estruturado dentro daquela metodologia que o Felipe trouxe para a gente aqui. Então, um relatório super bacana, parrudo. A gente tem aquele bloco, que é o central aqui, que a gente chama de conteúdos gerais, que aqui a gente está falando de um cenário econômico, né, trazendo uma visão macro, né, os contextos econômicos que são de alta frequência e os nossos comentários setoriais que são gratuitos, viu, pessoal? Basta você se conectar lá na nossa home e se cadastrar para receber os comentários setoriais. E tem o ranking de projeções setoriais, que eu até deixei por último para falar, porque ele é um produto fantástico, a gente adora, que ele traz uma comparação dos 58 setores que nós acompanhamos, né, das suas perspectivas de crescimento para os próximos anos, até 2027. Então, lá a gente tem a projeção de faturamento para esses 58 setores e a gente faz um ranking, comparando qual que é o setor que está com a melhor perspectiva, qual que está com a pior perspectiva, como que é o tamanho do faturamento desses setores. E, pessoal, aqui, quem está participando hoje desse nosso encontro vai receber de brinde o nosso ranking setorial. Então, se inscrevam lá no link para receber, tá? Então, a gente tem 2 brindes aqui diferentes, né, para diferentes públicos. Para todo mundo, o ranking setorial vai estar, o ranking de projeções vai estar à disposição. Então, basta você se inscrever lá no link, que você já vai ter, você vai receber em seguida o ranking. E para o pessoal corporativo, o pessoal que é ou dono de negócio, ou que está começando o seu negócio, ou o pessoal já de empresas, que atua dentro de uma empresa, alguma coisa do tipo, pessoal, também se inscreve lá no link com os seus dados corporativos, que a gente vai estar proporcionando para vocês uma consultoria setorial, tá bem? Então, basta vocês se inscreverem, não se esqueçam, essa oferta vai ficar no ar por um tempo determinado, limitado, tá, pessoal? Então, não percam essa oportunidade, que vai ficar no ar aí por um tempo determinado, que vai ser muito bacana, é um conteúdinho ali que vai, com certeza, já dar uma baita ajuda para vocês. E, por fim, fechando os nossos conteúdos, a gente tem os monitoramentos, que esses são diários, semanais, que são os monitoramentos de investimento, fusão e aquisição, de notícias e de empresas, que a gente também faz, tá? Então, esses são os conteúdos que a gente tem, poxa vida, com certeza algum deles vai ajudar, tem um potencial de te ajudar ali no seu dia a dia, sabe, para encurtar o caminho dessa análise, né? E outro ponto bem legal também, pessoal, é que todo esse conteúdo, ele é disponibilizado por meio do nosso portal setorial, né? Basta vocês acessarem a nossa página, né? Os nossos clientes, eles acessam a nossa home, lapis.com.br, lá vai ter você tem uma zona de acesso com o seu login, você usa suas credenciais, você entra dentro da nossa plataforma, e lá todo esse conteúdo que eu falei agora, ele fica à disposição dos nossos clientes. Então, assim, é muito bacana, né, dentro do conceito do Hub, porque você vai ter acesso a toda a nossa camada de serviço, né, por meio do seu gerente dedicado, acesso aos nossos especialistas, e além disso, vocês ainda têm acesso a todo o portal, acessando todo esse conteúdo de pronta entrega, tá certo? Então, outro ponto que é legal eu comentar aqui com vocês, quem começar o relacionamento por meio do nosso encontro hoje aqui, pessoal, a gente também vai ter uma condição comercial especial, muito legal. Então, a gente está avaliando aí, o gerente ficou louco, a gente está falando aí de um descontinho legal. Então, entrando aí por meio do nosso encontro aí, a gente, poxa vida, vai poder fazer uma condição bem legal mesmo. Então, não percam essa oportunidade, tá? Fechando, acho que esse nosso encontro, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é que, óbvio que a gente fez o nosso jabá aqui, a gente também tem esses produtos, esses conteúdos, mas sem a menor sombra de dúvida, a gente identifica que é possível vocês construírem as suas próprias análises. Como o próprio Marcel e o Felipe trouxeram, é possível dar um certo trabalhinho, estruturar isso, mas uma vez estruturado, pessoal, vocês conseguem tomar decisões baseadas em informações e dados muito mais confiáveis. Então,
essa ideia de ficar pegando, pesquisando lá na internet, dados soltos, sem saber de onde vem, né, usando apenas a inteligência artificial como fonte de informação para tomar decisão, pessoal, tomem muito cuidado, porque a gente já viu exemplos aí que são muito negativos e que acabam, sabe, fazendo aí com que negócios muito promissores acabassem aí em condições ali não muito legais. Então, tomem cuidado com as informações que vocês usam no dia a dia de vocês, porque esse é um fator de muita preocupação nossa e por isso que a gente quis compartilhar isso com vocês hoje, tá certo? Então, a gente agradece a participação de vocês, por vocês terem ficado aqui até agora com a gente. Pô, a gente sabe que às vezes é um tema um pouco árido, né? Mas a gente sabe o quão importante ele é. Então, muito obrigado pela participação. Não se esqueçam de se inscrever nos links para receber os brindes, tá? Então, tem o ranking de projeções, tem a consultoria que a gente vai fazer para o pessoal corporativo, tem as condições comerciais legais aí que a gente vai fazer. Então, não deixem de se inscrever lá no link, tá certo? Muito obrigado, pessoal. E é isso aí. Uma boa noite e fiquem aí bem, tá certo? Um grande abraço. Até mais.